Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. O Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Bandeko bana nzambe, Bem amados ao Senhor, bikelamu na nzambe, criaturas de Deus, topesi bino mbote. nós cumprimentamos a todos. Na ndenge bosangani na ngonga oyo lisusu mpona koyoka convention biblique. Diante que você reuniu mais uma vez para ouvir a convenção bíblica. Thème principal ezali na Jean chapitre 8 verset 32. O tema principal está no João capítulo 8, versículo 32. Bokoyeba solo pe solo ekosikola bino. Conhecerão a verdade e a verdade vai libertar a vós. Yango tolobaki ete eloko babengi convention biso toyebi ke ezali boyokani. E lá nós falamos que diz respeito à convenção significa estar em acordo. Seke tozokande na Bible. Significa estamos se acordar com a Tosangani a biso Bíblia. tupo toyoka na Bible. Estamos reunidos aqui para ouvirmos a Or Bíblia. toyebi ke Bible eza mokanda na nzambe. Sabemos bem que a Bíblia é as escrituras de Deus. Bible eza liloba na nzambe. A Bíblia é a palavra de Deus. En dehors da Bible en tant que mokanda na nzambe eza na bamikanda misusu. Além da Bíblia, nós temos também outros livros, Neti bakura mathématique, sendo curso de matemática, géographie, geografia, botanique, botânica, histoire, história, anatomie. anatômico. Nyonso wana pe ezali basi bacours. Tudo isso são cursos. Mais Bible ezoba na Proverbe 11:9. Mas a Bíblia diz, segundo o Provérbio 11:9, Les justes sont délivrés par la science. os justos são libertados pela ciência. C'est que biso toyebi, Significa todos nós science sabemos. elingi koloba savoir. A ciência significa sabedoria. Or savoir elingi koloba connaissance. Saber significa conhecimento. C'est que toza na connaissance de Dieu, Significa temos o conhecimento de toza Deus. pe na connaissance du monde. Também temos o conhecimento do mundo. Nyonso wana euti epai na nzambe. Tudo isso é vindo de Deus. Makambo emonani nzambe asali mpo na biso bato. Aquilo que são visíveis são para nós homens. Oyo ezali komona ezali nde mpe mpo na ye. Que é invisível ele pertence a Deus. Alors sans plus tarder, Sem mais tardar, tokofunga mokanda na biso na Galates chapitre 6 verset 6. vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 6, versículo 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole E aquele que está a ensinar a palavra, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. faça parte segundo aquele que lhe ensina. Que celui à qui l'on enseigne la parole Aquele que está a ser ensinado a palavra, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. faça parte dos bens naquele que lhe ensina. Bandeko leyo tokoloba likambo etali Galates 6:6. Bem amado, hoje vamos falar diz respeito a Gálatas 6:6. Likambo tozali kolobela ezali mpe na motuya mingi koleka. E esse algo tem muita importância a mais. Mpo na nini tolobi boye? Por que que dissemos assim? O Bible elobi na mokanda na 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, Toute écriture est inspirée de Dieu. toda a escritura é inspirada por Deus est utile e é útil pour enseigner, para ensinar, convaincre, para fazer acreditar, corriger, para corrigir instruire, e para instruir, afin que l'homme de Dieu soit accompli de bonnes œuvres. para que os homens de Deus sejam acompanhados com boas obras. Yango lelo tosangani awa Por isso hoje estamos reunidos po aqui tososola biso nyonso malamu para que entendemos todos muito na bem oyo etali Galates 6:6. que diz respeito a Gálatas 6:6. Et puis so toke na 1 Timothée E se nós vamos ao 1 Timóteo, na chapitre 2 capítulo 2, na verset nango 3
ntina 4. Versículo 3 a 4. Bible lobi boye. A Bíblia diz para nós: Cela est bon et agréable é muito bom e agradável devant Dieu notre Sauveur, perante a Deus, o nosso Salvador, qui veut que teve que tous les hommes soient sauvés todos os homens que sejam salvos et parviennent à la connaissance de la vérité. e para que tenham conhecimento da verdade. C'est que posa na Nzambe ezali ete Significa desejo de Deus é o quê? bato nyonso to babika Que todos sejam salvos mpe bayeba solo e que eles conheçam a baza na verdade, boyebi ya solo. que tenham verdadeiramente o conhecimento. Yango bandeko Galate 6 Por isso, bem amado, Gálatas 6:6 ezali motuya mingi. é muito importante. Est-ce que osala Galate 6 Será que tu praticas Gálatas 6:6? toka na malamu? Vamos entender muito bem. Puisque Porque soki toza na culte matinal na tongo se estamos no culto matinal de manhã, panier eza wana liboso bakoma deja Galate 6. temos o cesto à frente que está escrito Gálatas 6:6. Mais Bible lobi malamu Mas a Bíblia diz muito bem: mutu oyo alakisami liloba na Nzambe aquele que está sendo ensinado a palavra de Deus, esengeli na yo oyo ozali kolanda liloba deve assim que está sendo ensinado a palavra, okabola biloko na yo nyonso dividir todos os seus bens malamu na ye oyo azali kolakisa yo. a esse que está te ensinando a palavra de Deus. Ezali ya solo. É verdade. Mais alors sikoyo Então agora, biloko nini oyo ozalaka nango? quais são os bens que tu tens? Oza na bandako, Tu tens as casas, oza na bacompte bancaire, tens contas oza na bancárias, mituka, tens carro, oza na baavion, tens aviões, oza na biloko ebele. tens muitas coisas. Est-ce que Será que Galate 6 Gálatas 6:6 orespectaka yango? tu respeita O Bible lobi porque a Bíblia diz: kabola biloko no nyonso malamu compartilha todos os seus bens na ye oyo azali koteya yo. a esse que está te ensinar a palavra. Kabola biloko na yo. Divide os seus bens. Tozwa ndakisa Vamos ter na culte exemplo. matinal okaboli biloko no katikati. No culto matinal ele vai dividir todos os seus Soki bens. oza na bandako okaboli, Se tem suas casas, soki divide. mpo oza na ndako moko ifo okabola lupango wana katikati. Se tens um quintal, tens que dividir ao meio o tomonaka mpe quintal. bato batekaka lupango na bango na katikati ateki parti mosusu. Porque vemos também outras pessoas vendem seus quintal ao meio. Me yo soki okabola na katikati pesa moto azoteya E tu divides o meio do quintal, entrega a quem que está te ensinar a palavra. bambongo no mpe na banke kabola na katikati pesa Seu dinheiro no banco, divide ao meio, mituka entrega. mpe pesa. Seus carros, mesma Soki oza na coisa. babato bavion mpe kabola Se tens pesa barco, aviões também divide. wana culte matinal. Lá no culto matinal. Mpe na séminaire na après-midi Também temos o seminário de tarde. Galate 6 Gálatas kabola 6:6. biloko no malamu Divide mais uma vez os na seus ye oyo azali bens. koteya osango malamu. Quem que está sempre ligado à boa nova. veye mpe ezali losambo ya butu ezali Vigília de oração também temos. kuna mpe Galate 6 Lá elelaka mpe também ezali temos Gálatas 6:6. okaboli sikoyo mpe otikalaki nango Vai dividir o que ficaste com ele. lisusu na culte matinal Amanhã mais culto matinal. Galate 6 Gálatas na 6:6. séminaire lisusu Galate 6 Seminário mais uma vez, Gálatas après 6:6. 3 jours otika nani Bem amado, depois de 3 dias, o que é que vais ficar com ele? tokana malamu mpo toza na convention biblique. Vamos entender muito bem porque estamos na convenção Bible bíblica. dit que les sages écoutent et il augmentera encore son A savoir. Bíblia diz que os sábios ouçam e vão aumentando mais uma vez a sua Proverbe sabedoria. chapitre 1 verset 5. Provérbio capítulo 1, versículo Et puis 5. Jean 8:32 le dit que vous connaîtrez la vérité vous E affranchira. João 8:32 diz que vão conhecer a verdade vai libertar a vós. Tokana bien bandeko na ngai. Vamos entender bem, C'est bem que oyo amados. tozopesa mpe yango te Significa que nós estamos a dar também, não or é? esengeli totia eloba na Nzambe na kati na mosala. Teve que colocar a palavra do Senhor dentro da obra. epuis soki tolobi te bana kopesa biloko nyonso ndenge ekoma parceke yami na mosala ya Nzambe akotia biloko yango mpe wapi. Se nós começarmos a entregar os bens que nós temos, aonde que o homem de Deus vai começar a colocá-los? yango sans plus tarder É por isso, sem mais tardar, tokokɔta na likambo oka motuya vamos entrar numa coisa que é muito importante. na galate na tokotanga na mokana na Isaïe chapitre 55 verset 8 Vamos ler segundo Isaías 55, versículo 8. tuna bible elobi makanisi ya bato na ya Nzambe ekeseni. Lá a Bíblia diz que o pensamento do homem e Deus não são igual. lokola makanisi ya bato na ya Nzambe ekeseni Como o pensamento do homem de Deus não biso são tozali igual. na convention biblique. Nós estamos na convenção bíblica. eloko ya liboso Primeira das coisas, il a fallu toyeba lá devemos saber galate eza na nini. o que é Gálata. galate biso nyonso toyebi ke ezali ville Gálata nós todos sabemos que é uma cidade. mais soki ezali ville Se é uma cidade, mais esengeli tososola malamu devemos compreender melhor. tomeka nani kocomprendre malamu Vamos tentar compreender melhor. parce que en tant que ville Enquanto que cidade, na makanisi na bato toyebi baville segundo o pensamento do homem, sabemos que é uma cidade. mais na makanisi na Nzambe Mas segundo o pensamento de Deus, soki tomei kotanga